Então, então vamos agora para a página 499 do livro de ciências, tá? Falando sobre alimentação e os tipos de alimento. Deixa eu compartilhar a página aqui com vocês. Eu procurando. Aqui, achei. Todo mundo está conseguindo ver a página? Sim. Então, esse conteúdo aí é importante a gente dar uma revisada, porque vai servir para a gente fazer a tarefa do caderno, tá? E o outro vai ser a tarefa do próprio livro. Eita, que sono! Levanta, Marília, se ajeita. Desencosta que o sono passa. Não é? Nunca vi ninguém estar encostado para estar lendo o texto. Peraí, deixa eu me deitar ali também. Desencosta, mulher. Sente no lugar que tem uma mesa. Se não tiver, fique sentada direitinho. Não é para estar encostado. Se você ficar encostada, o sono vai dominar. Não adianta. Viu? Então, vamos lá. Alimentos e suas funções, lá no capítulo 6. Vou pedir para José Alexandre começar a leitura para a gente, por favor. Alimentação. Alimentos e as suas funções. Os alimentos podem ser classificados em construtores, energéticos e reguladores, dependendo da quantidade de determinadas substâncias que ele possui. Então, os alimentos construtores são aqueles que contêm grande quantidade de proteína. Os alimentos que possuem grande quantidade de proteína ajudam na constituição dos músculos. Então, por isso que eles são chamados de construtores, porque as proteínas ajudam a desenvolver, não é? E aumentar e fazer crescer os músculos. Então, aquelas pessoas que fazem academia precisam consumir uma grande quantidade de alimentos que possuam proteína, porque vai auxiliar no crescimento da musculatura. Tá certo? Exemplos de alimentos construtores: leite, ovo, soja, feijão, ervilha, peixe, frango, carne de boi e de porco. Alguém tem alguma dúvida sobre os alimentos construtores? Não. Ficou fácil de entender, não é? O que são, o que eles têm em grande quantidade, que são as proteínas, né? Alguns exemplos e para que serve. Então, continuando, nós temos aí, ó, as imagens com alguns exemplos. Alimentos energéticos. Agatha, leia aí para a gente sobre os alimentos energéticos. Professor, mas não tá sem som? Não, já estou conseguindo lhe ouvir. Alimentos energéticos são aqueles que contêm grande quantidade de açúcares, óleos e gorduras. A função dos alimentos energéticos é fornecer energia para o bom funcionamento do corpo. Assim, o desgaste que o organismo tem como trabalho, o estudo, os exercícios físicos, entre outras atividades, é reposto pelos alimentos energéticos. Vocês estão conseguindo ver a tela ainda de exibição? Sim. Tá, não sumiu não, né? Não. Agatha, seu áudio no final ficou bem baixinho, eu não consegui entender. Mas, de toda forma, eu vou reler aquilo que você leu, tá certo? Alimento... Marília ia falar? Professor, é porque quando a Agatha está mais perto do celular, escuta mais alto, mas quando ela vai mais para longe, escuta baixo. É isso mesmo, Agatha. Quando você for fazer uma leitura ou falar, você tem que ficar mais perto do celular. Então, alimentos energéticos são aqueles que contêm grande quantidade de óleos e gorduras e açúcares, tá? A função dos alimentos energéticos, olha, o próprio nome já diz, né? Alimentos energéticos. Qual é a função dele? Fornecer energia para o bom funcionamento do corpo, não é? Construtores, ajudar a construir os músculos, não é? Energéticos, fornecer energia. Assim, o desgaste que o organismo tem com o trabalho, os estudos, os exercícios físicos, entre outras atividades, é reposto pelos alimentos energéticos.
Vamos lá para a página 500 agora. Página 500. Exemplos de alimentos energéticos ricos em açúcares. Nós temos o próprio açúcar, tá? Temos o mel, uva e beterraba. Ah, professor, então eu vou comer muito alimento energético para eu ter sempre energia. Não é assim que a banda toca, não. Nossa alimentação ela tem que ser balanceada e equilibrada. Isso significa dizer que não precisa ter uma grande quantidade de um tipo de alimento só, não é? Nós temos que balancear, nós temos que ter quantidades equilibradas de todos os grupos alimentares. Agatha Vitória, não é hora de dançar. É hora de prestar atenção no que eu estou falando. Ou uma coisa ou outra, certo? Então, continuando agora. Exemplos de alimentos energéticos ricos em óleos e gorduras. Manteiga, queijo, margarina, óleo de soja, de milho e de algodão. Você sabia que é possível fazer óleo com soja, com milho e com algodão? Sim. Sim? Não. O de algodão eu não sabia. O algodão é novidade para mim, mas o óleo de soja e de milho eu já sabia. Eu Não também já sabia, Cleusa, mas o algodão não. Agora vamos falar sobre os alimentos reguladores. Marília vai fazer a leitura para a gente, por gentileza. Alimentos reguladores são aqueles que contêm grande quantidade de vitaminas ou sais minerais. A função desses alimentos é regular um bom funcionamento do corpo e torná-lo mais resistente às doenças. Então, gente, nós sabemos que o nosso corpo, que o corpo humano, ele é composto por vários sistemas. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema digestório, não é? Então, nosso corpo ele tem vários sistemas. E esses alimentos reguladores, eles auxiliam para que todos esses sistemas eles funcionem bem, tá bom? Então, temos como exemplos de alimentos reguladores, não é? Alimentos reguladores ricos em vitaminas, as frutas e as verduras. Os ricos em sais minerais, água, sal, queijo, fígado de boi. Quem gosta de bife de fígado de boi? Eu não gosto, Eu gosto, acho uma delícia. E peixe também. Olha aí os exemplos aí embaixo, algumas imagens. José Alexandre, por gentileza, lê esse último parágrafo aí pra gente, da página 500. Os alimentos são classificados em consumidores energéticos e Calma. reguladores. São classificados em construtores Energéticos e reguladores. Não, reguladores, pelo fato de possuírem certas substâncias em maior quantidade que as outras. Pausa. Então vamos lá revisar. Os alimentos construtores são aqueles alimentos que possuem uma maior quantidade de proteínas, tá bom? Proteínas que ajudam no crescimento dos nossos músculos, tá? Então, construtores. Os alimentos energéticos são aqueles que nos fornecem energia para executar as nossas atividades diárias, não é? Então, eles têm uma grande quantidade de açúcares, óleos e gorduras. Todo mundo está conseguindo ouvir bem direitinho? Sim. Por fim, temos os alimentos reguladores, que são aqueles que ajudam a regular os nossos sistemas, não é? Fazer com que o nosso corpo ele funcione bem, tá bom? E eles são ricos em vitaminas e sais minerais, certo? Ficou entendido isso? José Alexandre, leia o último parágrafo agora. Entretanto, a maioria dos alimentos possui ao mesmo tempo proteínas, açúcares, óleos, gorduras, vitaminas e sais minerais. Pausa. Não quer dizer que se um alimento ele é classificado, por exemplo, como regulador, que ele não vai ter na sua composição proteína, tá? Sais minerais, por exemplo. Todos os alimentos eles podem ter, a maioria dos alimentos eles podem possuir mais de uma substância ao mesmo tempo.
Só que o que classifica eles como produtores, como reguladores, como energéticos e como construtores é a maior quantidade que eles têm de uma determinada substância. Tá certo? Vocês entenderam isso? O ovo, por exemplo. O ovo ele pode ter todas essas substâncias, tá? Mas pelo fato de ele ter em sua maior quantidade proteína, ele é classificado como um alimento construtor. Mas isso não quer dizer que ele não tenha vitaminas, sais minerais e as outras substâncias. Como ele tem uma dessas em maior quantidade, ele é classificado dentro dessa categoria. Vocês entenderam isso? Então, na página 501 foi a tarefa que vocês já fizeram na aula passada. Vamos pular agora para a página 502, falando sobre a pirâmide alimentar. Quem aí já ouviu falar em pirâmide alimentar? Eu... Pirâmide alimentar não é aquela lá do Egito, não, viu? É outro tipo de pirâmide. Ágata. Oi. Vamos começar a leitura aí da página 502. Por favor. Vamos não. Mais próximo um pouquinho do celular para a gente ouvir sua voz. Olha ele aqui. Pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar foi desenvolvida por médicos e nutricionistas para orientar as pessoas a fim de que tenham uma alimentação equilibrada, saudável e rica em nutrientes. Pausa. Você lembra que eu falei um pouquinho antes que não é porque existem diferentes tipos de alimento que a gente precisa comer um deles em maior quantidade. Não é isso? Ah, eu quero ter energia, então eu só vou comer alimentos energéticos. Beleza, vou comer só bala, só açúcar, só gordura, só óleo. Não é assim, não. A pirâmide alimentar vem mostrar pra gente que a nossa alimentação ela precisa ser balanceada e ter alimentos de todos os grupos, de todos os tipos que foram mostrados anteriormente. Continua a leitura, Agatha, por favor. Mesmo com essas indicações, as pessoas se propõem a fazer dietas alimentares. Devem ser orientadas por especialistas que avaliam, inclusive, as necessidades individuais. Pausa. Então, digamos o seguinte, que uma pessoa entra na academia e ela entrou na academia com o objetivo de ganhar massa muscular, ou seja, de crescer os músculos. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que consultar um nutricionista, que é aquele profissional responsável por realizar, por passar para a pessoa, indicar a pessoa uma dieta, e aí a dieta vai se adequar às necessidades daquela pessoa. Então, se ela está precisando, se ela tem como objetivo ganhar músculos, então a alimentação dela vai ter como base os alimentos construtores. Não vai deixar os outros alimentos de lado, porque eles são necessários também, mas vai ter como base os alimentos construtores. Esse é o papel do nutricionista, da pessoa responsável por cuidar e orientar a alimentação das pessoas. Vocês já ouviram falar dos nutricionistas na televisão ou em algum lugar? Nunca ouviram falar dos nutricionistas? José Alexandre já, Marília não, Ágata? Minha prima é. Sua prima é nutricionista? Então esse é o trabalho que ela realiza. Então vamos lá, Ágata, continuando a leitura. Esses profissionais também sugerem como medida de saúde a ingestão diária de água, conforme a necessidade de cada organismo e a prática de atividades físicas. Só um minuto, Ágata, ficou baixo. Conforme a necessidade de cada organismo e a prática de atividades físicas. Então, o recomendado, tá? Por dia de ingestão diária de água são 2 litros. É claro que para algumas pessoas pode ser um pouco mais ou para algumas pessoas pode ser um pouco menos. Isso depende das necessidades de cada organismo,
tá bom? Para mim é só 1 litro, professor. Como você é uma criança, não é? Que ainda não está na fase adulta, o seu corpo não suporta tomar 2 litros de água por dia ainda, não é? Mas quando você se tornar um adulto, dependendo das necessidades do seu corpo, pode ser necessário que seja ingerido 2 litros por dia. José Alexandre, continue a leitura, por favor. Com os avanços das pesquisas nas áreas de nutrição, surgem novas orientações e a pirâmide alimentar pode sofrer alterações. Marília, o último parágrafo dessa página, por gentileza. Tá. Apresentamos a seguir uma... Só um minutinho, Marília. Só um minutinho. Gente, parem de mexer no celular enquanto está se fazendo a leitura. Ágata, pare de colocar mãozinha, de falar em chat. Não é hora de fazer isso. É hora de prestar atenção no que a gente está lendo. Isso é um conteúdo importante, conteúdo de avaliação, e eu estou vendo vocês brincando no momento em que a gente tem que estudar. Aqui não é um lugar de brincadeira. Aqui não é o lugar de ficar desenhando em tela, ficar mandando emoji, falar em chat. A gente está aprendendo. Então vamos parar e vamos prestar atenção. Continue, Marília, a leitura, por favor. Apresentando a seguir uma pirâmide adaptada para o Brasil, com base em pesquisar receitas, Pesquisas recentes nos Estados Unidos. Estas pirâmides consistem em quantos níveis? 4. Ei, Marília, vamos com calma essa leitura aí. Consiste em 4 níveis. Incluem 8 grupos de alimento. Então, vejam bem. Vou perguntar para vocês. No entendimento de vocês, qual é a parte mais importante de uma pirâmide? A parte que está embaixo ou a parte que está em cima? A parte que está embaixo. É. Por que a parte que está embaixo? Não é tão saudável. Alimentos saudáveis. Não, eu não tô falando. Pera aí. Esqueçam essa pirâmide alimentar aí. Eu tô falando da pirâmide lá. Vamos pensar na pirâmide do Egito. Tá? Tá. A pirâmide lá que tem no Egito. Qual é a parte mais importante dela? A parte que está embaixo ou a parte que está em cima da pirâmide? Embaixo, porque é a que segura. É a parte que está embaixo, porque é a parte que segura toda a estrutura. Quando nós vamos construir uma casa, não é? Nós construímos. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado para construir uma casa é o alicerce. Porque se o alicerce não estiver bem firmado, esse alicerce ele não vai conseguir segurar a casa em pé. Não é isso, gente? Sim. Então, na pirâmide alimentar, da mesma forma. Agatha, eu quero lhe ver. Libere seu vídeo. Tá. Então, na pirâmide alimentar é da mesma forma. A parte de baixo da pirâmide é aquela parte que sustenta, tá? São os alimentos que nos auxiliam no sustento. É o que dá mais força, é o que nos segura melhor. Então, são os alimentos que estão na base da pirâmide. Conforme vai subindo, não é? A cada passo que vai subindo, nós temos os alimentos que vêm depois desses mais importantes. Não quer dizer que esses que estão na parte de cima não sejam importantes para a nossa alimentação. Eles são sim. Mas é importante saber que os que estão mais embaixo é o que nós devemos consumir em maior quantidade, tá? Para que o nosso corpo funcione bem. José Alexandre queria falar? Professor, eu me pergunto assim, essa letra aqui é a maior quantidade que a gente deve consumir no dia a dia, né? Os que estão na base da pirâmide, os da letra A. Uhum. Professor, mas eu não entendo. Mas
Isso aqui também, muita massa, também não faz mal à saúde. Exatamente, é o que eu falei para vocês no início da aula. A gente não pode priorizar só um tipo de alimento e esquecer dos outros. A nossa alimentação ela tem que ser balanceada, não é? Não é que se eu tenho que comer a maior quantidade de alimentos que estão na letra A, eu vou deixar de comer os outros. Então, por isso, na próxima página, a gente vai ver agora a quantidade necessária de cada um desses alimentos que a gente deve comer durante o nosso dia. José Alexandre, não é porque o da letra A é o mais importante que eu só vou comer massa no meu dia a dia e vou deixar de comer os outros. Não é assim que a banda toca, vamos dizer. Tá bom? Porque a gente pensa assim, já que é o mais importante, eu tenho que comer muito mais esse do que os outros. Não é isso? Não é isso que vem na nossa cabeça? Sim. Mas não é basicamente isso. Significa que a gente tenha que ter uma maior quantidade deles, tá? Sem deixar de consumir os outros. Então, isso que vai gerar o equilíbrio, tá? Então, temos aí os grupos de A até H, que são 8 grupos. E vamos ver na página 503 como os alimentos são distribuídos em cada um desses grupos. Vamos agora para a página 503. Vamos lá. Todo mundo na página 503? Marília? Tá deitada? Ah, sim. Pensei que você estivesse deitada. Então, todo mundo lá na página 503. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo agora, porque o tempo dessa reunião está acabando, mas eu vou abrir uma nova reunião e vocês entram novamente. Tá bom? Para a gente fazer a parte 2, que é com a página 503 e as atividades. Tá? Então, eu vou parar aqui e vocês entram de volta. Combinado? Vamos lá.